Em meio à catástrofe do Rio Grande do Sul, debates sobre o orçamento, reforma tributária e o difícil convívio com o Congresso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um sinal de alerta nessa semana. A mais nova pesquisa da Genial Quest apresentou que 55% dos brasileiros acham que Lula não merece mais uma chance no Planalto em 2026. Em contrapartida, 42% defende que o presidente é digno de um quarto mandato. Outros 3% não responderam. Além da avaliação de governo, a Quest apresentou também um levantamento sobre o cenário atual com foco nas eleições de 2026. Eu, sinceramente, não posso dizer quem é que vai estar apto para concorrer em 2026. Sabe, tem gente que hoje não é nada e pode ser muita coisa em 2026. Tem gente que pode ser alguma coisa hoje e pode virar nada em 2026. Então é só dar tempo ao tempo. A política é uma coisa muito dinâmica. Muito dinâmica, muito. Então, vamos esperar. Todos nós fomos eleitos para trabalhar. A disputa ainda polarizada e o atual momento do governo são os destaques da edição 17 do Linha Política com Márcio Meirelles. Muito bem, professor, e para a gente abordar essa foto do cenário atual do governo Lula, apontado na pesquisa da Genial Quest, a pesquisa, na verdade, ela vem fazendo alguns levantamentos, e essa, pelo que parece, é um levantamento mais robusto, né? Feito agora no começo deste mês de maio. E aí, professor, vamos começar falando sobre a avaliação do governo Lula, algumas novidades, e pela primeira vez o governo aparecendo com um certo empate técnico nesta avaliação entre aprovação e reprovação. No primeiro momento, professor, 55%, de acordo com a Quest, 55% dos brasileiros acreditam que o governo Lula, acreditam que o presidente não merece mais uma chance no Planalto no ano de 2026. Por outro lado, a gente tem 42% defendendo que Lula é digno aí de um quarto mandato, né? A gente lembra aí que tem esse levantamento tem um índice de margem de erro, mas, professor, a gente está apontando aí pela primeira vez eu não digo nem uma questão de arrependimento ou outras coisas assim, de negatividade, mas sim de uma percepção. E eu queria apontar para o senhor algumas palavras que eu acho que são chaves na primeira avaliação sobre esse levantamento, que são a percepção, a polarização, a reação e aquilo que eu queria apontar para o senhor com relação do que é realidade e do que estamos vendo como respostas nessa pesquisa, que é o sentimento. O sentimento do brasileiro hoje é de um governo que não está de acordo com o que foi prometido? Bom, examinando as pesquisas, a impressão me parece que sim, que grande parte dessa pesquisa da Quest, um dos motivos é exatamente o fato de que o Lula não está entregando o que prometeu. Bom, eu acho que nós temos dois eventos novos agora, né? Quer dizer, temos um evento novo agora, que é essa crise do Rio Grande do Sul e as eleições de outubro. De maneira que eu acho que o movimento político está ainda em ebulição, está precisando dar uma assentada. Eu acho que a gente vai poder ter uma visão melhor a partir do final do ano, né? O problema é o seguinte, essa percepção que o governo Lula não está fazendo o que entregou, me parece que eu acho que é a coisa mais complexa da gente entender. Porque, na verdade, veja, os índices econômicos são favoráveis. Eu acho que a crise lá do Rio Grande do Sul vai, de uma certa forma, melhorar essa visão, ou seja, vai interromper essa visão de percepção de governo para atender o Rio Grande do Sul. Eu acho que está difícil a gente ter uma visão assim, muito clara, né?
presença do Lula no Rio Grande do Sul, de uma certa forma, tem neutralizado as fakes, né, do Bolsonaro, da turma do Bolsonaro, que são ridículas, são todas falsas, facilmente identificadas como falsas, impróprias, e isso, de uma certa forma, vai tirar um pouco o prestígio, né, dessa polarização. Então, eu acho que é difícil a gente dizer por que a sociedade não está tendo essa percepção, porque as coisas não estão bem, né? Mas isso é o mundo todo, é assim, as crises, as guerras. Eu acho que essa crise do Rio Grande do Sul é uma crise que tocou todos os brasileiros. Então eu acho que está muito difícil a gente ter uma visão clara, neste momento, do que vai acontecer. Eu acho que o Lula sobe um pouco, mas o grande problema, Francisco, a respeito da manutenção de Lula como candidato em 26, vai ser a economia. A economia é que vai realmente definir esse panorama econômico, porque, na verdade, as medidas que o Lula tem tomado, na verdade, não ajudam a economia, pelo contrário, atrapalham a economia. E aí o grande receio que eu tenho é de, no fato de o Lula perder a popularidade, ele entrar no populismo, como foi feito na Dilma, né? Lembra da Dilma? A Dilma, nos últimos anos de governo, nos 2 primeiros governos dela, ela simplesmente destruiu o país. Então, diminuiu a taxa de juros na caneta, diminuiu a conta de luz, ou seja, levou o país a uma crise econômica violenta. Então, meu receio é esse, porque essas medidas que o Lula estão tomando, de aumento do salário mínimo, você viu, repicou a inflação. Esses discursos dele, no sentido de falar sobre economia, dizer que gasto é investimento, todo mundo sabe que não é. E isso atemoriza as pessoas que leem, as pessoas que acompanham a economia e a própria política. Eu acho que a imagem do Lula como um velho senhor sábio, orientando o jovem governador do Rio Grande do Sul, numa relação, assim, me pareceu assim, muito afetiva, de um governador jovem, com um futuro pela frente, com um problema desta natureza, tem que recuperar um Estado, porque o Estado foi totalmente arrasado. E aí, pelo que parece, professor, a gente está citando a questão da economia e ela vai aparecer aqui em outras avaliações, percepções, mas como o senhor citou, né, parece que a percepção da economia não vai no mesmo índice dos resultados da economia, né? Claro que tem muita coisa a se melhorado, muita coisa a garantir, principalmente a base econômica do governo nos próximos anos, né? Uma coisa é o planejamento, outra coisa é que o governo tem conseguido junto à realidade e também, como o senhor citou, não é uma realidade só brasileira, né? O próprio Biden nos Estados Unidos está passando por uma dificuldade que é fazer uma conexão com o que é a realidade econômica e a percepção do eleitor, né? Está tendo muita dificuldade de emplacar também. Agora, professor, também essa percepção, e eu na junção das palavras que a gente tentou fazer um resumo aqui da pesquisa, eu coloquei a palavra sentimento, porque parece que o eleitor brasileiro, ele tem tido uma dificuldade com relação a essa percepção, porque o sentimento ele é extravasado naquilo que é divulgado e principalmente divulgado por parte da oposição, que tem sido feito, que tem aparecido muito mais, né? O contrário parece mais do que o favorável. E aí, professor, eu vou fazer trazer outros números aqui no levantamento, só para a gente poder abordar ainda nessa questão econômica, mas também regionalizar essa coisa. Aliás, só um parênteses, eu estava falando sobre a margem de erro, lembrar, a margem de erro da pesquisa da Genial Quest é de 2,2
pontos percentuais, né, o nível de confiança é de 95%. Só para a gente poder citar a questão das regiões, professor, e uma avaliação interessante. Com relação à forma como a pesquisa foi feita, olha só, o Nordeste, ele aponta que 60% do eleitorado estaria a favor de um novo mandato de Lula, dentro do que o governo está apresentando neste momento. O Nordeste, é lógico, é um dos pontos onde o PT consegue colher mais votos favoráveis, né, isso historicamente. No Sudeste, e aí o Sudeste é bom lembrar, o Sudeste foi preponderante nas eleições de 2022, é onde o PT conseguiu avançar mais nas últimas eleições, mas no Sudeste há uma nova reviravolta e 33% do eleitorado não estaria a favor. 33%, melhor dizendo, 33% estaria a favor e 63% estaria aí rejeitando um novo governo Lula. Então, assim como o PT e o Lula conseguiram reverter a percepção do Sudeste em 2022, a avaliação dessa região, de acordo com a Quest, na avaliação atual, é de reprovação. O Sul aponta aí também uma reprovação, que de acordo, né, com o levantamento, a região Sul aponta que 59% do eleitorado não é a favor de um novo governo Lula, e no Centro-Oeste e Norte, né, uma junção das duas regiões nessa pesquisa, Centro-Oeste e o Norte do país, 58% seriam contrários. Professor, nesta forma de ver, acompanhando, e aí eu vou trazer uma outra para o senhor também, que entre o eleitorado que recebe até 2 salários mínimos, 54% acreditam que Lula deva ter um novo mandato. E quem recebe acima de 5 salários mínimos, a gente tem uma avaliação de que 66% seriam contrários. Essas duas avaliações, professor, regionais, apontando aí principalmente o Sudeste com uma negativa muito grande para o atual momento do governo Lula. E na questão econômica, a percepção é de uma rejeição muito maior em quem recebe acima de 5 salários mínimos. Como é que dá para fazer essa avaliação? O que tem de realidade e o que tem de sentimento do atual momento econômico? Bom, lendo a pesquisa, né, você percebe claramente que na região, na faixa de menor renda, ou seja, vamos dizer assim, dos pobres, né, menos de 2 salários mínimos, o Lula é imbatível, né? Isso não é de agora, isso vem já de outras eleições. Eu acho que com a ajuda que ele vai fazer ao Rio Grande do Sul, e ele está fazendo um empenho total, e você está percebendo que claramente que a oposição já percebeu isto e tem de todas as formas possíveis negado as atitudes do governo federal no Rio Grande do Sul, vai melhorar a situação do Rio Grande do Sul. Eu acho que vai melhorar um pouco na região, pelo menos no Rio Grande do Sul, a imagem que me parece que era o foco maior, né, contra o Lula, era exatamente no Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho que com a ajuda que o governo vai dar, e vai ter que dar, porque, segundo o levantamento aqui, praticamente todas as indústrias do Rio Grande do Sul estão embaixo de água, né? Então, vai ser uma oportunidade do governo Lula, abrir as porteiras dentro daquele espírito populista dele e ajudar o Rio Grande do Sul, que vai melhorar essa situação dele, essa percepção de que ele não só atinja as classes pobres. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o Brasil é um país de pobres. E não sei qual vai ser essa... Eu acho que a questão do Rio Grande do Sul vai dar uma desequilibrada um pouco na questão de Sul e Norte, né? Sudeste e Nordeste. Então, eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais para ver se... Por outro lado, também o governo não vai ter recursos para recuperar todo o Rio Grande do Sul. Nem o próprio Rio Grande do Sul. Não se sabe qual é o tamanho da recuperação, né? Que vai ser exigido do governo, tanto do Rio Grande do Sul como do governo federal, para recuperar o Rio Grande do Sul.
o Lula ainda tem uma forte presença nas classes menos favorecidas. E isso é preponderante no Brasil, porque o Brasil é um país de pobres. Isso queira ou não queira, a gente tem que aceitar. Muito bem. Aí, professor, a gente vai pular agora para em meio a todo esse cenário, essa avaliação, a gente vai pular agora para uma outra pergunta. E assim, olha só, não é uma pergunta de um contra o outro, mas sim, a Quest colocou alguns nomes, e nome a nome, não nome contra o outro, mas sim, por exemplo, ela chegou no seu entrevistado e aí ela apontou assim, olha, você votaria em Lula na próxima eleição? Olha, você votaria em Jair Bolsonaro se ele tivesse liberado? Lembrando, o Jair Bolsonaro hoje está inelegível, né? Mas a pergunta era essa. Por exemplo, também a pergunta chegou no entrevistado e disse, olha, você votaria em Fernando Haddad? Então era nome a nome, tá? Por isso, lógico, a junção deles dá muito mais do que 100%. Mas nessa avaliação, professor, a gente fazendo a primeira vez, né? A gente está há mais de 2 anos aí da próxima eleição presidencial, mas é para pegar o quão forte estão alguns dos nomes apontados num cenário hoje. O presidente Lula continua sendo aquele nome com o maior número de adeptos e de positividade dentro do cenário. Mas lembrando, ninguém passou dos 50%, né? Lula hoje é aceito, melhor dizendo, para uma reeleição, perdão, com 47%. O nome de Jair Bolsonaro seria aprovado por 39%. E aí a percepção começa a mostrar outros nomes e nomes interessantes para a gente poder debater aqui. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, né, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com 33% de avaliação positiva. 33% dos eleitores votariam em Michele. O ministro da Fazenda, e até achei interessante porque a gente abordou isso aqui no Linha Política anterior, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparece com 32% nessa avaliação. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece com 28%. Então, quando a gente tira aí dessa, né, no momento atual, mas se a gente tira Jair Bolsonaro dessa disputa, professor, apesar de parecer que 39% dos entrevistados votariam em Bolsonaro, a gente tem uma avaliação de alguns nomes, e não só nomes da direita, como lembrando aqui, tem Fernando Haddad com 32%, de que o eleitor já começa a vislumbrar outros nomes, não é? E nessa mesma avaliação, Lula continua sendo aí o mais lembrado. Não tenha dúvida, o Lula é imbatível. Em questão de votos, ele é imbatível. Isso está provado, ele mostrou em várias oportunidades, né? Existe uma estatística mundial que mostra que é muito cedo ainda para ter um resultado, assim, para a gente ter uma visão melhor. Sim. Mas se o Lula tiver, por exemplo, na véspera, lá por 2025, por aí, ele tiver com 42%, 40% de intenções de voto, ele tem capacidade de se eleger. Em 2026, o senhor disputa as eleições presidenciais? Oi, Delene, essa é a pergunta mais difícil. Tem possibilidade? Porque veja o seguinte, se eu disser para você que não, você vai falar, ele está mentindo. Se eu disser que sim, eu sou muito presunçoso. Só estou em 1 ano de governança, ainda falta 3 anos. Eu, para poder falar, eu quero ser candidato, eu não quero ser candidato, eu primeiro preciso terminar o meu mandato. O problema é se ele vai manter esses 40% ou 42%, ou essa maioria que essa aponta, até 25, né? Até a véspera da eleição, até 26, vamos dizer assim. Então, ele tem muitos problemas pela frente. O Brasil não vai crescer. Estão falando aí que a Previdência, a Simone Tebet já quer mudar a Previdência, porque não tem recurso para a Previdência. Ou seja, essa reforma que fizeram da Previdência foi uma reforma meia boca. Não teve nenhum efeito, pelo contrário.
querem fazer uma imitação da presidência do Chile, que não deu certo, de mudar o sistema, né, em vez de ser sistema fazer por acumulação, como se fosse uma poupança, né? Tem muitos problemas pela frente. O universo sindicalista, o universo do trabalho, ele se modificou muito. Hoje as pessoas não se reúnem mais na rua, se reúnem nas redes. E as redes têm os blocos, cada bloco tem uma linha de pensamento. Então é muito difícil a gente ter uma visão de qual é o ânimo da população, na verdade, numa decisão dessa de nomes. Os nomes são os nomes que são lembrados porque são os nomes que são os últimos nomes, né? O Bolsonaro não é mais candidato, mas é a mulher. Então, na verdade, essa votação que a Michelle tem, essa intenção de votos, é a lembrança de Bolsonaro. A transferência, né? É a referência, tudo isso mas tudo isso, para mim, não tem muito significado. O significado mesmo é próximo das eleições, e que aí a gente vai ter uma ideia, né? Não tem sentido, por exemplo, o eleitor dar essa quantidade de intenção de votos para a Michelle. Quem é a Michelle? Quem é a Michelle? A esposa do ex-presidente? Quer dizer, não tem nenhuma qualificação profissional, não tem nenhuma qualificação política. Como é que pode ter? Então, na verdade, não é ela, é o Bolsonaro. Ainda é o resquício, não é, da lembrança do Bolsonaro. É lógico que ela não vai ser candidata, não é? Não tem sentido uma coisa dessa. Ninguém vai colocar uma mulher do presidente sem nenhuma perspectiva política, sem nenhuma tradição política, para concorrer a um pleito tão disputado, que deverá ser esse pleito de 25, de 26, né? E é essa mensagem que nós queremos passar para vocês, mulheres femininas, mulheres fazendo uma política feminina e não feminista. Nós estamos aqui para fazer uma política colaborativa, junto, mulheres ajudando seus esposos, junto na construção de um país melhor, por mais igualdade, por mais amor, o verdadeiro amor. Então, Francisco, eu acho que o Lula tem um longo caminho pela frente. Eu estava pessimista, mas infelizmente, né, por essa tragédia do Rio Grande do Sul, ele vai ter uma oportunidade de mudar a imagem dele, principalmente numa área que foi atingida, que é o Sudeste, né? Pois é. Então, vamos aguardar, ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que a direita tem ainda muita coisa para discutir. Tem o Tarcísio, tem o lado de Goiás, né? Aquele candidato lá do Goiás, o governador de Goiás. O Ronaldo Caiado, né? O Caiado, tem nomes aí. Inclusive, professor, até citado o Caiado agora, vou trazer uma outra rapidinha aqui, uma outra percepção da pesquisa, que é uma pesquisa sobre, entre aspas, desconhecidos, certo? Numa avaliação dos entrevistados, foi apresentado alguns nomes, e para poder chegar também entre aquilo que são, né, primeiramente os nomes apontados que a gente já citou anteriormente, né, e agora alguns nomes que o eleitor desconhece. E o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, então assim, vai ser necessário um trabalho muito forte dele na questão nacional, porque 60% dos entrevistados revelaram a Genial Quest que eles desconhecem Ronaldo Caiado. O segundo nome que apareceu aí que é o eleitor em âmbito nacional desconhece, até para esse nome até me surpreendeu, é o de Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Parece com 57% dos entrevistados que desconhecem Romeu Zema. Gleisi Hoffmann com 53%, Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Depois, na sequência, vem Ratinho Júnior, governador do Paraná, com 50%. E o governador do estado de São Paulo, 39% aparece. Parece 39% dos entrevistados que desconhecem. São nomes que vão ter que fazer um trabalho, se quiser entrar no jogo, vão ter que fazer um trabalho de nacionalizar os seus nomes, né? Por enquanto são nomes muito regionais.
Eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, vai prevalecer na eleição o QI, quem indica, né? Pois é. Vai ser, no final vai ser isso mesmo, vai ser Lula e a corrente do Bolsonaro, o QI dele, né? Quem é que ele vai indicar, né? Então, você vê isso pelos sinais da predileção pela Michele, né? Então é o QI, isso é o QI, quem indica. Se eu falar qualquer nome, eu vou ter problemas, tá? Eu quero o bem do meu Brasil, tá certo? Obviamente eu pretendo, havendo a possibilidade de vir candidato. Caso não haja essa possibilidade, a gente vai ter muita água até lá. O Lula, eu não acredito que o Lula vá abrir mão dessa eleição. Ele quer ser, ele gosta do poder, ele gosta da política, né? É uma predileção que ele tem. E o povo gosta dele, porque ele vota, ele tem voto, não adianta. Pois é. Saiu da cadeia, teve todo aquele problema lá e foi eleito, né? Então, é indiscutível esse poder de voto do Lula. Isso não adianta. Pode ser um governo mais ou menos, um governo que não atendeu todas as exigências que o povo esperava, mas ele tem voto na urna. O que vale é a urna, né? E o povo, infelizmente, o povo brasileiro tem essa história, né, política, de ter dificuldade de mudar as coisas, né? Então, eu acho que não vai, é interessante essa conotação, né, do Caiado. Bom, o Caiado é regional, ele está mais no aspecto do agronegócio, né? O Zema é impressionante, porque ele é de um estado que tem um quociente eleitoral muito alto, né, e ele ser assim, ignorado. Mas, na verdade, são pessoas que, na verdade, não têm nenhuma, né? O único que poderia crescer um pouco, na minha opinião, que eu vejo, é o Tarcísio e o Haddad, que está fazendo um bom trabalho no Ministério da Fazenda. E eu acho que esse é um da pedra no sapato do Lula, porque ele deve fazer uma imagem do Haddad com o Fernando Henrique Cardoso, que era um sociólogo que foi ministro da Fazenda e foi presidente da República e foi reeleito. Pois é. Então, o Lula tem essa percepção, ele sabe disso, né? Mas eu acho que no final vai ser mesmo esses dois nomes, vai ser o Lula ou o QI do Bolsonaro. Pelo que parece, né? Professor, olha só, então essa pesquisa, é importante a gente lembrar que as pesquisas eleitorais, as pesquisas de avaliação de governo, são sempre aí um retrato do atual momento, né? E é claro que a gente sabe que outras pesquisas vão aparecer de avaliação e também levantando nomes nesse período. Lembrando, a gente está no ano de eleição municipal, mas é sempre bom também avaliar as percepções em âmbito nacional com relação a alguns nomes. Outros ficaram de fora. Eu, inclusive, comecei a pensar aqui durante a nossa conversa sobre outros nomes, né, que ficaram de fora e podem aí, quem sabe, aparecer nas próximas pesquisas. Por que não? Como o senhor disse, dependendo do QI, né? Por exemplo, você tem uma Tebet que ficou de fora desse levantamento aí, mas dependendo do QI pode aparecer com um pouquinho mais de saúde eleitoral. Mas é importante a gente fazer essa avaliação, né, professor? E lembrar que vamos continuar fazendo também aí pelos próximos meses e, claro, sempre com o apoio de quem está nos ouvindo, quem está acompanhando o Linha Política, o pessoal comentando bastante também. Então, eu acho que as intenções de votos é uma fotografia, não é um vídeo, né? Ela retrata o ânimo do eleitor neste momento. Então, a gente tem muita coisa pela frente. São metade de governo, praticamente, né? O governo do Lula, 1 ano e meio, mas praticamente metade, porque no final do ano vai ser isso aí, vai ser eleição. E a gente tem ele ainda tem uma força, apesar de não ser bem avaliado no seu governo, mas ele tem ainda uma força de votos. Então, isso a gente vai ter que avaliar daqui para frente, acompanhar e ver o que vai acontecer. Mas o Senado não vai ser diferente do que isso. E você esqueceu de citar o Geraldo Alckmin. Né? Geraldo Alckmin, pois é. Verdade, professor. É um nome também, né?
é um nome também. E não é qualquer nome, né? Exatamente. Mas tudo isso vai depender da economia, que não vai ser fácil para ele. A tendência da economia é não crescer, o país não vai crescer, a questão fiscal não vai ser resolvida, ou seja, o governo vai aumentar as suas despesas, vai continuar aumentando despesas, não vai ter de onde tirar a receita, ou seja, a situação vai ficar cada vez mais complicada economicamente. E quem define, no final, apesar da intenção de voto e desse histórico de votação, é a economia, né? É o custo de vida que vai encarecer com essa crise do Rio Grande do Sul, vai aumentar o custo de vida, vai ter que diminuir o corte de juros da Selic, ou seja, vai ser um governo que é isso aí até o final, não vai mudar absolutamente nada. Então, aquele que tiver esperteza, que tiver uma visão e que souber trabalhar isso, é que poderá despontar aí como um futuro candidato para contrapor ao Lula. Mas no momento me parece que não tem ninguém. É isso aí. Muito bem, muito obrigado, professor, pela participação, muito obrigado por mais um bate-papo sempre muito proveitoso. Na próxima semana a gente vai voltar com mais um tema da política nacional e, claro, né, professor, sempre convidando os nossos ouvintes, nossos internautas a fazer parte desse bate-papo. Até a próxima semana e pensar no Rio Grande do Sul. Ele vai precisar de nós. Essa foi a edição número 17 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, Veja e Itatiaia. Ficamos por aqui. Apresentação e produção Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design Iesus Henrique.